Olá, pessoal. Hoje eu vim aqui dar um recado muito importante para vocês. Quando a gente está com a criança aprendendo a andar, é muito comum que a gente segure ela pelos braços e a gente puxe os braços para cima. Às vezes, os dois braços, em que a gente vai segurar os braços para cima e a gente vai andar com a criança com o braço para cima. Eu queria te atentar e te alertar para esse fato. Não faça isso. Ao invés de você colocar a criança com os braços para cima, eu te convido a segurar ela aqui por baixo, ao invés disso. Por quê? Primeiro, porque imagina o quão desconfortável é, né? Você já tentou ficar com o braço para cima? Você já tentou andar? Imagina alguém segurando você para você andar com os braços para cima. Os seus braços vão ficar cansados e é uma posição tão desconfortável, tão não anatômica para o nosso corpo, tão não natural. Então, imagina como é para a criança ter que ficar nessa posição. Outro problema é que quando a criança está se apoiando dessa forma, é difícil para ela desenvolver o centro de equilíbrio e é difícil para ela conseguir se apoiar e aprender a caminhar. Então, o ideal é que a gente deixe a criança e que a gente propicie através do ambiente preparado para que a gente possa suprir a necessidade da criança de ficar em pé e de caminhar sem que a gente precise, sem que ela precise depender da gente. Então, como a gente vai fazer isso? Através de dispor mobílias em lugares estratégicos para que a criança possa se apoiar e para que ela possa começar a cruzar de um lado para o outro. Além disso, a gente pode dar recursos como o carrinho de empurrar, mas principalmente aquele carrinho de madeira, aquele carrinho simples. Não estou falando daquele carrinho estilo Fisher Price, que tem um monte de cor e que ele é de plástico e que ele é super leve e que acaba desfocando um pouco do propósito, que vê um monte de botão, um monte de música, desfoca do propósito de andar. Estou falando daquele carrinho simples, em que a criança vai empurrar ele para poder caminhar. Além disso, a gente pode usar do recurso, se necessário, de colocar a mãozinha para dar o suporte para a criança, mas o ideal é deixar a criança explorar o ambiente, porque eventualmente ela vai desenvolver esse equilíbrio e ela vai conseguir levantar e ela vai conseguir andar por conta própria. Essas maneiras são recursos de ajudar a criança, de propiciar o desenvolvimento dela de uma forma mais rápida, mas lembrando que cada criança tem o seu tempo e que as crianças, quando elas são permitidas explorar o ambiente, ter um movimento livre. Então, quando a gente põe ela no chão e deixa ela livre para caminhar, quando a gente propicia espaços em que ela possa se apoiar, em que ela possa cruzar de um lado para o outro, os carrinhos de puxar, a criança vai eventualmente sair andando. Então, não se preocupe. Prepare o ambiente e deixe ele preparado para a criança e ela vai conseguir se desenvolver. Outra coisa que você pode fazer é oferecer a sua mão para que a criança segure e para que ela possa se equilibrar. Então, ao invés de você apoiar e você segurar a criança, o ideal é que você dê a sua mão para que a criança use a pega dela e que ela se apoie quando ela se sentir insegura. Então, a gente vai caminhar lado a lado com a criança e a gente vai oferecer dizendo a nossa mão dizendo eu estou aqui para quando você precisar, mas a gente não vai estar ali o tempo inteiro atrás da criança. Ok? E uma última coisa que eu queria falar com vocês é sobre deixar a criança. O corpo da criança, ele é anatomicamente feito para para amortecer quedas, vamos dizer assim. Por que que você acha que ela é tão rechonchudinha? Por que você acha que as proporções são das formas que são? A criança, ela é projetada para poder se desenvolver, crescer, andar, aprender a andar e aprender a correr e aprender a escalar e aprender a usar o seu próprio corpo. A gente precisa ter fé na criança e acreditar que ela vai se desenvolver. E a gente precisa permitir esse movimento. Eu vejo hoje que as pessoas são tão angustiadas com o movimento da criança que elas acabam impedindo esse desenvolvimento natural da criança, porque elas estão o tempo inteiro em cima da criança, tentando proteger ela. A criança, quando ela cai, ela não vai se machucar. Muito provavelmente ela não vai se machucar, não seja que seja uma queda de um lugar alto. E por isso que eu sempre falo para a gente nunca pôr as crianças em lugar alto, né? Em cadeirão, em berço, em trocador alto e deixar ela desatendida, porque é ali que há o perigo. E não em deixar a criança no chão e deixar ela livre para ela se explorar. Porque a criança, ela não vai, se você parar para observar, ela não vai além de onde ela consegue ir.
Às vezes a gente vai num parquinho e tem crianças de diversas idades, a gente vai ver que as crianças pequenininhas, os bebezinhos, eles ficam ali pelo chão. E o interesse deles é andar, ou eles querem subir as escadinhas, ou eles querem tentar escorregar. Mas eles não vão lá em cima, no topo de um trepa-trepa, por exemplo. Porque não é o momento deles, não é a fase de desenvolvimento deles, e eles sabem que eles não vão conseguir chegar ali. Enquanto que as crianças maiores, elas vão ser atraídas por aquele trepa-trepa, elas vão ser atraídas por subir numa árvore alta, elas vão ser atraídas, e algumas crianças, dependendo da personalidade, elas vão destemidas subir, enquanto outras vão preferir não ir. Porque a cada criança ela tem dentro dela a noção do que ela pode e do que ela não pode, ou de onde ela consegue e de onde ela não consegue. E quando a criança não conseguir, ou quando ela estiver insegura, você pode ter certeza que ela vai sinalizar para você. E por isso que eu falo que a gente tem que estar observando a criança, que a gente está atento. Então, quando a gente vai num parquinho, a gente pode manter a distância. O meu convite é: coloque a criança no chão e mantenha a distância, deixe a criança explorar aquele espaço num parquinho, na casa de alguém, na nossa própria casa. Deixe a criança conhecer aquele espaço. Deixe ela caminhar livremente. Não precisa ficar atrás da criança criando uma proteção. Não precisa ficar em cima dela tirando ela de todo quanto é lugar. Não precisa segurar ela no colo ou prender ela em algum lugar. Deixe a criança livre para se movimentar. Mas fique atento. Fique atento, porque se houver uma situação de perigo, de repente você está na casa de alguém, você vê uma situação de perigo, você precisa tirar ela imediatamente dali. E também porque se a criança precisar da sua ajuda, ela vai te chamar. Ela vai fazer contato visual, ela vai chorar, ela vai reclamar, ela vai te chamar pelo nome, ela vai pedir a sua ajuda. E é nesse momento que você tem que estar disponível para essa criança, ok? Então, gente, o meu apelo é esse: não fica em cima da criança, deixa a criança livre para se movimentar. Até a próxima.